Muito imagem. importante isso que nós estamos conversando, porque a crítica que eu mais recebia lá no início era assim, você está exagerando muito, você está criando um personagem. Eu falo, realmente eu estou criando um personagem. Por quê? A psicanálise trabalha muito esse conceito, né, da necessidade. A inteligência emocional, ela passa pela necessidade que nós temos e a capacidade de observação dessa necessidade de criarmos o que a psicanálise chama de personas. E essas personas são a adaptação do eu para circunstâncias específicas da vida. Veja, em nenhum momento você está excluindo suas individualidades, esquecendo quem você é, ou falhando no seu processo de autoconhecimento. Se expressar. Mas é justamente por você ter a consciência plena de quem você é, que você consegue se adaptar por uma maior eficiência nas circunstâncias da vida. De fato, isso não... E hoje comigo aqui, um grande amigo, advogado, doutor Pedro Garcia, e com honra, olha só, eu vou dizer, o currículo dele até me enche a boca, eu não vou dizer ele inteiro, mas mestre em responsabilidade civil pela Cátedra de Cultura Jurídica da Universidade de Girona, na Espanha, especialista em direito contratual pela Harvard Law School e autor de livros, entre eles A Prova Civil, Elementos para Convicção Judicial e meu advogado. Muito bem. Aliás, é por isso que eu tô aqui hoje. Aliás, não, você tá aqui porque você é marido da Débora. Se a Débora confiou em você, eu confiarei também, entendeu? Felipe, é um prazer estar aqui. Eu tô acompanhando o podcast há algum tempo, tô vendo o alto nível dos debates, então realmente eu me sinto muito honrado de ter sido selecionado para falar um pouquinho aqui com seus telespectadores hoje. Doutor Pedro, um grande prazer, e uma das razões pelas quais eu gosto de chamar especialistas aqui é exatamente para a gente, como você acabou de dizer, ter esse papo bacana. E eu digo que a minha finalidade são duas. A primeira, trazer uma informação de relevância para os nossos ouvintes, mas outra é eu aprender. Eu gosto de aprender aqui também. Eu espero muito que eu aprenda aqui, porque eu sei que com você, toda vez pelo menos que eu sentei, eu aprendi. Olha que mesmo depois dos meus 10 anos de advocacia, ainda para mim é uma honra aprender quanto a isso. Mas antes de nós avançarmos exatamente em aspectos do direito e outros elementos, eu queria falar um pouquinho sobre pressupostos para um advogado de excelência. Porque eu acredito que pressupostos para um advogado de excelência não se limitam ao conhecimento jurídico. Né? A gente estava antes do início aqui falando sobre advogados de TikTok, advogados de dancinha, e o perigo que isso gera no médio e no longo prazo. Hoje eu vejo como um advogado de excelência. Como você desenvolve ou como você desenha pressupostos? Tem a ver com cultura, tem a ver com leitura daquilo que não é jurídico, tem a ver com posicionamento. Como você hoje entende um advogado de excelência? Nossa, essa é uma pergunta muito complexa e talvez a mais importante que nós possamos trabalhar hoje mesmo. A advocacia ela tem uma particularidade. Eu costumo dizer que talvez seja uma das profissões que exige a maior multidisciplinaridade possível. Né? O advogado que almeja um grau mais elevado na carreira, ele precisa, como você bem disse, entender muito mais do que o direito. O advogado ele precisa entender de política. Aliás, o direito e a política, historicamente, estão diretamente conectados. Precisa entender de economia. Precisa entender do mundo do qual ele vai interceder. Veja, eu advogo muito para a empresa e também para os políticos. Como que eu posso me propor, por exemplo, mergulhar no mundo empresarial se eu não entender um pouquinho de gestão empresarial, se eu não compreender critérios básicos de governança, se eu não compreender o que é uma DRE, por exemplo? Né? Como que eu vou trabalhar no procedimento administrativo licitatório se eu não compreendo como uma planilha de cálculo é formada pela empresa, os custos operacionais, o que efetivamente é um lucro numa operação, o que é... Elementos esses que não tem nada a ver com a faculdade de Direito em tese. Essa multidisciplinaridade técnica é o primeiro passo. Sabe? Acho que o advogado ele tem que mergulhar sim no mundo. Ele tem que ter conexões com pessoas de todas as áreas, tem que pesquisar, estudar, ler. Eu tenho hoje também uma pós-graduação em filosofia, estudo muito psicanálise, né? Então são temas que agregam. Acho que o advogado ele tem que buscar sim essa multidisciplinaridade. Paralelo a isso, existe uma percepção fundamental para todo advogado. A compreensão de que ninguém contrata um escritório de advocacia. As pessoas contratam, via de regra, o advogado. A pessoa do advogado. Cria-se, no mercado da advocacia, uma conexão muito próxima com a figura do ideal. O que é o ideal do advogado para você? E aí a gente vai para uma linha de uma conexão com o seu público-alvo. O pessoal do marketing entende muito isso. Você tem que falar para ele. Hoje, na realidade do escritório da advocacia do seu escritório, quem que é seu público-alvo hoje? Então, hoje nós estamos trabalhando
com indústria, setor industrial de uma forma geral, tá? Sobretudo em processos de compliance, mas a gente foca muito naquele médio empresário que almeja o sonho mais alto. Por quê? Porque a gente tem uma proposta de estruturação de compliance, de metodologias de maior eficiência jurídica dentro da empresa e do projeto empresarial. Então, assim, interlocuções de parceiros comerciais, a busca de investidores, a estruturação de projetos jurídicos de expansão, a parte de prevenção, que a gente entende que é um fator essencial para esse salto. Eu vejo muitas empresas hoje que ficam um pouco estagnadas nesse momento de dar o salto do médio para o grande porte. Por quê? Porque uma série de fatores, mas entre eles existe uma dificuldade de separar a figura do sócio do funcionário. Então, muito sócio que se torna funcionário da própria empresa. É o funcionário caro da empresa. Exato, exatamente. Né? Exatamente. É o funcionário mais caro da empresa, é o então, sócio, muitas essas vezes. metodologias jurídicas, as normatizações das condutas internas, distribuições de competências, a parte toda do compliance, auxilia muito esse desenvolvimento. Então, esse é o público hoje majoritário do escritório, mas a gente tem também um núcleo de atendimento político, né, que trabalha com campanhas eleitorais, com auxílio para serviços legislativos e para o executivo também. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu fiz esses dois paralelos exatamente de público e de escritório, exatamente para considerar aonde vamos chegar. Eu imagino, logicamente, que isso altera quando é o seu público a distinção. Se você falasse que seu público era, por exemplo, pensionistas do INSS, talvez a sua maneira de expressar-se a ele seria totalmente diferente. Com certeza. Talvez você não usaria, não sei, uma roupa talvez tão elegante para falar com o público, talvez se fosse mais carente. Né? Talvez se seu aspecto fosse criminalista, dependendo do tipo de criminalista, se é colarinho branco ou se necessariamente é tráfico de drogas, homicídio, júri, se expressa de maneira distinta. Você hoje é um advogado, eu vou talvez sintetizar, um advogado empresarial, ou corporativo, talvez podemos resumir dessa forma, ainda que enquadre isso. Quantos anos de advocacia? Completar 10 anos agora. 10 anos, 10 anos. E houve uma construção de identidade de quem é você, no sentido de como eu me apresento, como eu me porto, como eu me visto, ou você sempre foi assim? Eu tenho uma crença muito forte com as simbologias da vida. Ok. Acho que o ser humano, ele teve uma capacidade de organização lá atrás, quando começamos a nos entender mais como espécie, que ela é integralmente pautada em símbolos. Tá. A palavra, a escrita, as roupas, os gestos. Você diz que são expressões daquilo que não é falado. Exatamente. Tá. Né? Porque eu entendo que a simbologia ela é uma linguagem que não gera resistência. Veja, Felipe, quando nós estamos numa mesa falando de negócios e eu trabalho algum tipo de articulação, algum tipo de retórica, você recebe, digere essas palavras e interpreta elas com base nas circunstâncias. Eventualmente, buscando compreender se eu tenho alguma pretensão fora das 4 linhas, se tem algo que está implícito ali que eu não queria dizer, enfim. Agora, essas simbologias não ditas, né, elas costumam ser digeridas pelo inconsciente, sem o escudo. Ela passa reto pelo consciente. Né? Então, você diz que as palavras que você diz, a pessoa de fato analisa diretamente, mas existem elementos que você não fala que passam por essa percepção. São digeridos sem o talvez seja crivo aquela coisa, do rapaz, eu consciente. não gostei dele, mas eu não sei por quê. Ou o contrário. É mais ou menos isso. Eu gostei dessa pessoa, mas por que você gostou? Não sei, mas não eu gostei. Sei. Essa pessoa me passou credibilidade. Por quê? Né? Exatamente. Essas simbologias, o que não é dito, normalmente não passa pelo consciente. Você digere de forma mais natural. Quer dizer, vai direto lá para o seu inconsciente. Mexe com temas que são muito conectados entre todos, independentemente da sua cultura, da sua religião. A gente tem uma construção social. A gente consegue, de alguma forma, compreender pela forma como uma pessoa gesticula, fala, as palavras que ela utiliza, o vocábulo, as roupas, né? A forma como ela se porta, que ela se senta, o tipo de piada, o tipo de conteúdo, enfim. Você consegue compreender um pouco como atribuir a ela os seus significados dentro de um contexto geral social. Okay. Isso eu sempre acreditei. Então, quando eu comecei minha carreira, eu já me propunha a ser muito sério, digamos assim, do ponto de vista de posicionamento. Por quê? Porque eu entendo que num contexto geral da advocacia, existe uma cláusula de barreira importante contra os jovens.
né? Que é aquela presunção de que o advogado bom é um advogado experiente. Então lá atrás eu falei, olha, eu nunca advoguei na vida, não tenho ainda cabelo branco, hoje já vieram alguns, graças a Deus, aí. podia aumentar os honorários por conta disso. Mas você tem a percepção de que você sendo jovem, as pessoas dificilmente vão dar credibilidade a um advogado Exatamente. jovem, Então, haja visto que pressupõe que ele não tem experiência. exatamente. Então eu já começava a me construir com um posicionamento bastante enfático, que rompia um pouco aquelas presunções que se atribuem a um advogado jovem. Mas isso Então, aquele advogado muito brincalhão, aquela coisa, por exemplo, eu me propus na época a não aparecer muito em festas, não subir na mais, sabe, aquela coisa mais palhafatosa do jovem. Então, era sempre posicionamentos mais comedidos. A parte que eu externava para o mundo em relação à minha individualidade eram mais leituras de livro, pesquisas, os trabalhos. Eu me tornei professor muito cedo, então eu mostrava isso. eu gosto dessa expressão, a parte que eu externava para o mundo. Isso. Haja vista que nós somos um complexo de muitas coisas, né? Com Você, certeza. de fato, vai na praia e eu não imagino que você entre no mar de terno. Você vai na piscina com seus filhos e há momentos que você talvez está brincando, se divertindo com eles. Exatamente. Mas esses momentos, talvez um momento mais à vontade, é um momento que você decidiu Nem todo que mundo precisa ver. estrategicamente não tinha sentido você espelhar isso ao Isso. mundo, principalmente hoje no mundo de redes sociais. Isso, exatamente. Então você entendeu a necessidade de filtrar o que você ia transmitir para criar uma identidade, É uma muito imagem. importante isso que nós estamos conversando, porque a crítica que eu mais recebia lá no início era assim, você está exagerando muito, você está criando um personagem. Eu falo, realmente eu estou criando um personagem. Por quê? A psicanálise trabalha muito esse conceito, né, da necessidade. A inteligência emocional, ela passa pela necessidade que nós temos e a capacidade de observação dessa necessidade de criarmos o que a psicanálise chama de personas. E essas personas são a adaptação do eu para circunstâncias específicas da vida. Veja, em nenhum momento você está excluindo suas individualidades, esquecendo quem você é, ou falhando no seu Mas processo você de escolhe como se autoconhecimento. expressar. Mas é justamente por você ter a consciência plena de quem você é, que você consegue se adaptar por uma maior eficiência nas circunstâncias da E de vida. fato isso não se traduz como uma hipocrisia, porque na Não. verdade nós nos manifestamos isso, eu digo não apenas na área profissional, mas em todas. Quando você conheceu sua esposa, não hoje, depois de anos de casado, mas quando você a conheceu, você expressou a ela áreas da sua vida para conquistá-la. Não todas as áreas da sua vida. Teve outras áreas que ela acabou conhecendo depois, logicamente. E imagino que isso em todos os meios sociais, não é mesmo? A gente acaba escolhendo como nós queremos que as pessoas nos vejam. E olha que interessante, porque aqui a gente já está entrando numa capacidade de transformação com viés de convencimento, que tem tudo a ver com a advocacia. Olha como as coisas estão conectadas, né? É o storytelling. Storytelling, Que o exatamente. pessoal usa hoje, É o o termo que nós storytelling. utilizamos hoje, É isso. que na verdade é o quê? É a capacidade de observação do pragmatismo. Né? Pragmaticamente, o que eu quero e como eu posso conseguir isso. Porque, veja, se eu tratar um cliente da forma como eu trato meu filho de 4 anos, meu filho de 1 ano, eu sei que eu não vou conseguir credibilidade. Uhum. Se eu estiver totalmente desarmado, como eu fico em casa, quando eu estou cozinhando, etc., na hora que eu for falar com o desembargador, na hora que eu conversar com um cliente meu que faz parte da estrutura do governo do estado, talvez eu não tenha a eficácia de imposição que eu almejo. Uhum. Né? Então é por isso o terno, a gravata, a botoadura, o óculos, o relógio, no momento que eu quero mostrar força. Eu falo que é armadura. De fato, simbolicamente é mesmo. Porque se eu aparecer numa reunião dessa de chinelo, bermuda e camiseta, como alguns defendem que tem que ser hoje, não é, pessoal, veja, isso não é uma questão facultativa. As simbologias do inconsciente, elas não são facultativas. Se você fosse trazer alguma orientação a quem nos assiste e que busca ingressar na área do direito, como advogado recém-formado, aquele advogado, Dr. Pedro, de 10 anos atrás, jovem, com aquela cara de menino, a barba nada branca, um pouco, uma identidade que foi construída. Que símbolos que você traria, ou instruções não expressadas verbalmente, que essa pessoa deveria criar e perseverar para ela criar uma identidade na qual você entende que Legal. é válida hoje? A construção desses símbolos de forma eficaz, ela passa primeiro por um critério que eu chamo de capacidade de autodeterminação. Como assim? Primeira coisa é você colocar na sua cabeça, e não é aquele papo de coaching de olhar no espelho e gritar, não é isso. É realmente no seu inconsciente você construir a ideia de que assim, olha, eu nasci para ser grande. Eu tenho capacidade. Acabar um pouco com aquela história infantil, inclusive sob a ótica da psicanálise a gente pode chamar de infantil mesmo, dos ídolos, né? Eu não tenho ídolo nenhum. Eu tenho referências. Ídolo não. Porque ídolo é o ideal, e o ideal tem que estar dentro de você.
Quando você começa a achar que seu ideal está no outro, é porque você tem uma falha em relação a si mesmo, uma fraqueza em relação a si mesmo. Como assim você não consegue exercer o seu ideal? Né? Tá. Então, assim, o primeiro ponto é esse. Colocar na sua cabeça e acreditar de fato que você pode ser o melhor, que você pode conquistar, que você pode crescer. Essa capacidade de autodeterminação, ela começa já a determinar suas atitudes em relação à vida. Você acha que essa Então, quando convicção você que acha... você tem muda seu Com posicionamento? certeza. Tá. Com certeza. Você veja assim, a questão, por exemplo, dos símbolos ineficazes e eficazes, como que passam pela capacidade de autodeterminação. Se você entrar numa sala de audiência, Felipe, você já foi advogado, você pode ver 2 advogados de terno, gravata, botoadura, com as mesmas roupas. Se tiver um olhando para baixo, tremendo a perna, suando, e o outro à vontade na cadeira, qual desses está passando a simbologia realmente de convicção, de força, de capacidade, mesmo com as mesmas roupas? Veja, então a simbologia, ela não funciona pelo mero visual. A simbologia, ela funciona pela capacidade de autodeterminação, de se posicionar realmente de forma compatível com aquela simbologia que você está querendo construir. Não basta só produzir o símbolo ele tem que ter profundidade. E aí vem outro ponto que os jovens hoje, eu entendo que pecam muito. A ausência de profundidade. A gente está vivendo um momento de um debate muito raso técnico, talvez pela ansiedade das redes sociais, por esse discurso de 30 segundos dos vídeos, né, das redes sociais. Geração fast food. Exato, exatamente, geração fast food. Então, assim, é uma geração que não consegue ir para a página 2. Repete-se, por exemplo, o resumo de um livro do Freud. É uma frase, só que você não entende o contexto daquela frase. Né? Repete-se, de repente, um dispositivo do Código Civil. Repete-se o que a cartilha da esquerda fala, o que a cartilha da direita fala, mas na verdade você não entende o que é direita, o que é esquerda. Agora, dentro... Né? E aí a simbologia não funciona. Agora, dentro da realidade do seu escritório, por exemplo, você tem profissionais distintos. Sim. E profissionais que tiveram bagagens distintas da sua. Você já caminhou e chegou na posição que você quer, mas você sabe que, por consequência, o seu time vai expressar, de alguma maneira, o seu escritório. Né? Ainda que tenha contratado por conta do Dr. Pedro, mas eu tenho uma expectativa de que o time fale o mesmo idioma ou transmita as mesmas percepções. Mesmo tom, né? Mesmo tom do Dr. Pedro. Como fazer agora para esses que já estão acostumados a um tipo de posicionamento, ele adequar para outro tipo de posicionamento de sucesso, quando você, por exemplo, traz algum profissional para dentro do seu escritório? Eu sou muito adepto, particularmente na gestão do escritório, a qualidade, não a quantidade. Você conhece bastante nossa estrutura e apesar de hoje nós temos clientes... É um escritório boutique hoje. Nós temos clientes e processos no Brasil inteiro, nós temos clientes na Bélgica, França, Estados Unidos e Paraguai. Aqui eu tenho escritório em Campo Grande, São Paulo e Santa Catarina, escritório físico, né, sede física. E mesmo assim eu tenho uma equipe enxuta. Por quê? Porque hoje são quantas pessoas no grupo? Hoje nós temos, vou fazer um cálculo rápido aqui, são aproximadamente 7 pessoas só. Para atender tudo isso. De fato. E por quê? Porque eu tenho um rigor muito grande na contratação em relação a soft skills, em relação às características individuais, em relação à maturidade, em relação à percepção daquela pessoa sobre a vida e sobre a importância do projeto que ela vai iniciar no nosso escritório. Né? Então, por exemplo, hoje eu faço as entrevistas perguntando muito mais sobre história de vida do que efetivamente a experiência em escritórios. Até porque meu escritório tem um perfil muito distinto da maioria do mercado. Então não me interessa se ele ficou 10 anos no escritório Y, X, Z, não me interessa. O que me interessa é a capacidade de adaptação que ele vai ter nessa cultura nossa que é bastante distinta. Né? Como os escritórios, de uma forma geral, hoje partem para uma industrialização do direito de forma declarada, né? O mais importante para mim é compreender se eu consigo trazer alguém para o escritório que não tem esse interesse, que não tem interesse de facilitar o caminho, não tem interesse de trabalhar dependendo de uma inteligência artificial, dependendo de uma pesquisa no Google, né? Alguém que realmente vai sentar, vai ler o documento, que vai entender as nuances de cada cláusula do contrato, que vai compreender o que o cliente quer naquele caso específico, isso também é muito importante, né? Hoje, para que você desenvolva, eu tenho a percepção, doutor Pedro, de que temos se perdido com o tempo essa percepção da advocacia como um ato formal. Aliás, temos até hoje defensores de que a advocacia não deveria mais ser tão formal como era antes, não é mesmo? Não se deveria, por exemplo, numa sustentação oral, num tribunal, usar beca, não se deveria necessariamente, obrigatoriamente, obrigar um advogado a usar terno dentro de uma sala de audiência e outros elementos, né? Eu já até ouvi
por aí recomendações de que o advogado nem mesmo precisava usar, poderia ir para fazer uma audiência de uma polo e uma jeans, uma calça jeans, ficaria bem, não é um exagero aqui. Estiloso, né? Não está sendo desrespeitoso, olha, ele está bem vestido. Qual é a sua percepção sobre essa perda, não agora falando de uma advocacia, mas do direito, desse formalismo? Você acha que é bom não ter um formalismo, acho que é exagerado, ou você é mais de uma linha que advoga de que o direito deveria manter esse rigor, esse formalismo, esta questão de Vossa Excelência e não chamar de senhor um desembargador? Qual é a sua percepção quanto a esse aspecto? Eu acredito que, de certa forma, realmente houve um excesso em algum momento, né, sobre os formalismos do direito. Algumas situações até um pouco cômicas surgiram pelo excesso de formalidade de determinadas situações e que eu acho que isso não é benéfico. O excesso nunca é benéfico. Mas, por outro lado, por valorizar muito a história e respeitar a história, a gente tem que compreender o porquê disso tudo antes de começar a querer destruir os símbolos. Ok. Né? E a nossa sociedade hoje, ela tem uma preguiça, vamos chamar de preguiça, de fazer uma análise histórica, não só no direito, né, mas de uma forma geral. Então, assim, eu entendo que é uma desvalorização da advocacia. Acho que a advocacia ela tem símbolos muito fortes, historicamente construídos, ela tem um posicionamento social de muita relevância e, sobretudo, é uma profissão que necessariamente exige maturidade. E quando a gente fala de maturidade, eu não posso deixar de comentar um livro que talvez seja a base de interpretação de toda a maturidade, que é O Mal-Estar da Civilização do Freud, em que ele fala que necessariamente, para que nós possamos sobreviver e prosperar como espécie, a gente tem que se submeter a um certo mal-estar das nossas próprias individualidades, para que nós possamos nos adaptar à objetividade do mundo. Então, o que mais me incomoda, talvez, nas retóricas vazias que são recorrentes na geração atual, é essa ideia de ignorar o passado e achar que a evolução... Tem que ser mudança. Obrigatoriamente. A evolução é mudança. Se você não muda, não evolui. Não, exato. E a evolução é uma interpretação de evolução de destruição dos símbolos do passado. Uhum. Eu acho que não faz sentido. Evoluir é seguir a partir do agora, mas respeitando o passado e compreendendo que esse agora, que é o ponto de partida, é a construção desse passado. Né? Então, esses excessos de ruptura não me agradam, em qualquer ambiente. Eu acho que a gente tem que entender o porquê. Por que na advocacia nós temos essa liturgia? Por que na advocacia utiliza-se o terno, utiliza-se a gravata? Qual que é a ideia social disso? Né? Vamos lá, de novo, uma questão de valorização. O advogado, historicamente, ele tem uma valorização na sociedade que é muito importante para a profissão, porque associa-se o advogado à maturidade, à experiência da vida, a capacidade... Até porque você vai trazer para o advogado um bem da vida, você Exatamente. vai trazer um caso para você que não tem como depois dar na mão de outro. Exatamente. A capacidade de interlocução do advogado com o mundo político, com as esferas industriais, empresariais. E essa capacidade da advocacia, ela está simbolizada nas vestimentas também. Está simbolizada na seriedade. Está simbolizada na capacidade de articulação, na capacidade de retórica, na capacidade de construção. Você acha que ela está simbolizada também no falar difícil do direito? Ou não necessariamente? Veja, eu não sou muito fã da ideia de falar difícil. Eu vi que o Supremo essa semana estava discutindo sobre se deveria ainda manter a expressão ex tunc, ex nunc. Verdade, é verdade. É uma batalha do nosso ministro Barroso, né? Tentar simplificar um pouco a linguagem jurídica. Mas veja, a simplificação não significa empobrecimento, né? Eu sou a favor, sim, que a linguagem jurídica seja digerida de forma mais simples pela população. Existem termos realmente muito complexos, né? E aí, no final das contas, o direito ele serve ao jurisdicionado e não ao advogado ou ao juiz. Então a linguagem tem que transpor mesmo a barreira do processo para que o próprio jurisdicionado compreenda o que está sendo dito cliente, ali, né? evidentemente. Mas isso não significa empobrecer a advocacia, empobrecer intelectualmente a linguagem jurídica, né? O vernáculo, o português particularmente, é uma língua que eu entendo tem uma beleza, né? As construções, os verbos. Eu acho um idioma... Tanto que quem não fala português diz que é um idioma difícil de aprender. Diante de tantas regras que existem. Eu acho que não dá para desassociar, só para finalizar, Felipe, a advocacia da intelectualidade, da profundidade. E, na minha opinião, a gente não pode mediocrizar todo um mercado porque a gente tem uma parcela aí de 40%, 50% de profissionais que não tem, essa é a verdade, a capacidade de articular, que não tem a capacidade de escrever,
que nunca abriu um livro, não faz questão de abrir um livro. E esse que é o meu ponto. A gente está deixando a preguiça vencer. Em todas as profissões. A gente está deixando o fracasso se sobrepor. Né? E isso desvaloriza toda uma profissão. Nós temos sim 10, 20, 30% de advogados que têm uma capacidade, um domínio do vocábulo extraordinário. E não é linguagem difícil. Não é uma linguagem difícil. É uma linguagem correta, uma linguagem precisa, objetiva, uma linguagem impactante. Nós estávamos sobre simbologia. A linguagem é uma grande simbologia, uma simbologia evidentemente externada. Mas quando você vai para uma batalha de retóricas, quanto mais afiadas estiverem suas palavras, maior a sua chance de vitória, certo? É verdade, é verdade. Agora, eu gostaria de voltar um pouco antes e agora não falar, ou não começar falando do Dr. Pedro, mas do Pedro. Tá? Até porque o Dr. Pedro vem depois do Pedro. Né? Não começa com o Dr. Pedro. E o Pedro, na verdade, até quando nós falamos sobre retórica ou falamos sobre quem somos, isso tudo tem uma relação imediata com a nossa história. É verdade que é inquestionável. Eu me lembro de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, indicado agora pelo presidente Lula, o Flávio Dino, dizendo: estou tirando agora a minha toga de ministro, estou colocando a toga de juiz. A toga de ministro é comunista, a toga de juiz é imparcial. Como se no momento que ele falasse agora você é um ministro, toda a história dele, as convicções dele, o caminho dele tivesse sido desfeito, o que é inquestionavelmente uma balela. Uma balela, uma completa balela. E não uma balela porque ele disse, mas é para qualquer pessoa seria uma balela. Pessoa, não. Para qualquer pessoa seria uma balela. E até por balela. isso que o direito ele se protege, criando mecanismos e normas jurídicas que evitem a transposição dos seus subjetivismos por análise do caso prático. Em tese, né? Se isso é aplicável ou não, acho que é um podcast inteiro para a gente discutir, né? Mas em tese, a lei reconhece que é impossível. Princípios constitucionais de celeridade, razoável do processo estão lá. Até exatamente. Como, né, cláusula pétrea, mas na prática sabemos que, infelizmente, não se aplica efetivamente isso. Mas falando do Pedro, você era nascido aqui em Campo Grande? Da onde? Não, eu sou mineiro. Nascido em Juiz de Fora, a famosa cidade da facada do Bolsonaro, do golpe militar, só coisa boa. Juiz de Fora. E seus pais são de lá? Todos são de lá. Como é que conta? Como é que começa? A parte da família da minha mãe é Juiz Forana, uma parte significativa da família. Meus pais... Eles moraram lá, eles se conheceram lá na época, meu pai era repórter da Globo. Repórter antes de ser empresário. Né? Então ele é um pouco nômade, repórter é um pouco nômade. Né? Então nós moramos lá, Belo Horizonte, Recife, viemos para Campo Grande, eu voltei para Juiz de Fora, vim para cá de novo, enfim. Mas você acabou, então, ficando em Juiz de Fora, ou pelo menos em Minas Gerais, grande parte da sua vida. Escolas foram em Minas Gerais, todo o desenvolvimento ali da sua maturidade. E você vem para o Mato Grosso do Sul com quantos anos? Eu vim em Mato Grosso do Sul com 20 anos. Ou seja, você, na verdade, já tinha uma estabilidade formada. É um mineiro, mas cadê o sotaque mineiro? O que aconteceu? Não, fui adaptando, né? Eu tinha um tio aqui que era advogado criminalista. Ele fala: Pedro, ó, pra você dar certo no Mato Grosso do Sul, você tem que deixar esse sotaque mineiro de lado. Então, ele sabe simbologia, ele fala: você não dá credibilidade esse sotaque não. Eu vou começar a te perguntar como é que você fala porta e a gente vê se você pegou um pouco do sotaque do Mato Grosso do Sul. E você vem com 20 anos, mas com 20 anos já é uma idade de faculdade. Você já estava fazendo faculdade, mudou para cá, ou você começa aqui? Eu vim para cá, na verdade eu fiz um período de publicidade lá em Minas. Ah, não era do direito? Não, e aí eu vim pra cá para fazer direito. Mas por que não fazer direito lá? Por que começar a publicidade? Por causa do seu pai que tinha essa influência? Eu tinha uma parte da família que já morava aqui, né, e achei interessante vir. A ideia, na verdade, era que eu fizesse a faculdade em São Paulo. De publicidade? De direito já, essa mudança, tá. Né? Mas quando eu cheguei aqui, eu fui me adaptando. E assim, sobretudo, eu fui compreendendo um pouco que isso foi interessante, porque desde antes de eu realmente ficar focado nos estudos, realmente me autodeterminar como alguém que seria alguma coisa na advocacia, eu já entendi que o estado de Mato Grosso do Sul, ele tinha muita oportunidade, sabe? Eu já entendia que o estado, mesmo naquela época, você via como um oceano eu ainda azul. Era muito jovem e tudo, porque eu compreendia que ainda tudo era muito preliminar aqui, sabe? Tinha muita coisa para desenvolver, muita coisa para trabalhar. Eu conversava na época com uma tia minha, que também é do ramo jurídico, e ela falava isso pra mim, ela falava: Pedro, os advogados aqui, nossa, tem problemas de escrita, problemas de posicionamento, falta estudar, etc. Né? Então... Isso antes de você começar a fazer direito aqui? E aí eu falei: vou dar uma chance. Eu fiz
Mas não é prova algo de atípico. vestibular. Mas não é algo Eu fiz, atípico. eu Seja fiz a prova especialista. de vestibular para cá e para São Paulo. Em São Paulo começaria no meio do ano. Né? Então eu vou fazer 6 meses em Campo Grande e vejo o que acontece. Fui ficando. Confesso que em determinado momento, o que foi muito Você fundamental para eu arrependeu ficar aqui. naquele momento? Ainda? Bom, É lógico que talvez hoje, quando você vê a trajetória, de onde você chegou, casamento, filhos, escritório, eu imagino que você não vai olhar pra trás e dizer, me arrependo, deveria ter É. ido. Mas você tem uma percepção dizendo assim, puxa, escolhi Mato Grosso do Sul. Você fez aonde aqui? eu fiz no CDB. Na UCDB. Eu também me formei em Direito lá. Então você fala, tô aqui na Universidade Católica Dom Bosco, tô aqui na UCDB. Putz, eu poderia estar em São Paulo, eu poderia estar numa faculdade talvez mais renomada a nível Brasil. Mas olha que interessante, hoje eu tenho escritório em São Paulo. Não, sim, mas é porque, como eu digo, você olhando a percepção hoje, olhando pra trás, você fala, deu certo, que bom, Então, não me arrependo. mas aí tá Mas algo. naquele momento, você recorda-se em algum momento você dizendo, eu deveria ter ido pra São Paulo? Mas aí tem algo que é interessante, né? Talvez uma parte por mérito meu e uma parte por demérito, né? Eu acabei ficando por aqui. O mérito, eu acho que de alguma forma na vida, eu sempre tive a paciência para viver os processos dela. É curioso isso. Eu sempre tive uma percepção desde novo. Eu converso isso muito com a minha esposa, que era uma coisa difícil de explicar, mas talvez nós possamos chamar de fé, independentemente de religião. Fé. Mas desde muito novo, eu lembro assim, eu tomava banho e ficava pensando assim, cara, comigo mesmo, no chuveiro, assim, eu vou ser grande. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu ia Mas fazer tinha uma marketing, influência eu ia de fazer- leitura por conta eu não disso? sei. Um Napoleão Hill, Eu confesso- não, eu alguém era que muito te novo. pontuava sobre ser grande, você falava, Não sei explicar. Aí que eu falo que a capacidade de autodeterminação. Tony Eu era Robbins. criança. Não, nem sabia quem era. Ah, sim. Eu era criança. Eu tinha esse negócio. E por outro lado, eu sempre fui uma pessoa que, nesse aspecto, equalizou bem o critério da ansiedade. Porque eu sabia que tudo era um processo, sabe? Sempre levei com muita naturalidade os processos da vida. Então, de alguma forma, essa preocupação de ter ficado aqui, feito faculdade aqui, não ter ido para São Paulo, nunca foi uma coisa que me pegou muito. Porque eu entendia que era um processo. E eu achava até, e talvez esse tenha sido a parte do meu mérito, que era mais natural viver esse processo aqui, por uma questão de desenvolvimento de maturidade, adaptação, e depois pensar em voos maiores, do que chegar numa metrópole como São Paulo e assim, por baixo, querer crescer todos os andares num lugar tão complexo como São Paulo, sabe? Então, eu entendi que aqui seria uma boa escola e estava dentro de um nível naquele momento que era um nível mais adequado para minha realidade. Por mais, de novo, Felipe, que eu sempre tivesse essa capacidade de sonhar muito alto. Eu sempre realmente acreditar que eu chegaria longe. Mas naquele momento eu tive o pragmatismo de entender que meu nível era mais compatível com o nível dessa cidade, com um perfil mais interiorano, com um perfil um pouco mais light. Quando você entra na Universidade Católica Dom Bosco, são 5 anos de direito, você não tinha tido um contato com direito antes? Tem advogado na família? Tudo, Eu tenho uma tia juíza na família. Uma tia juíza. Era a relação que você tinha com o direito, era essa tia juíza. Que me convenceu a fazer a faculdade, inclusive. Perfeitamente, e você acaba entrando e inicialmente a sua percepção e sempre foi uma percepção de vou ser advogado, ou era a percepção vou ser juiz, Eu vou pensei em fazer ser um juiz concurso. durante muitos anos, pela influência dela. E confesso até que eu falei da parte do mérito, vou falar da parte do demérito, né? No início da minha faculdade eu ainda não tinha tanta convicção se era aquilo mesmo, né? Eu tenho uma família que é uma família de empresários, que tem, enfim, vários empreendimentos. E era uma coisa que me pegava às vezes, vou trabalhar com a família e tal, não tenho tanta certeza ainda, enfim. Até porque o direito e a administração sempre foram faculdades Na de dúvida quem você não tinha faz, dúvida né? Exato. do que fazer. Acho que o direito, ele começou a me conquistar até antes mesmo da advocacia, quando eu comecei a perceber o direito com um tom um pouco mais filosófico, assim, sabe? Aquilo começou a me ganhar mais. Então você gostou já no começo, porque a filosofia começa no começo do direito. Curioso, né? pior que não. Pior que não, porque eu acho que eu comecei a gostar a partir do momento que eu me interessei mais por filosofia, conforme fui amadurecendo como pessoa, e comecei a compreender a conexão do direito com a filosofia. Não necessariamente pela filosofia do direito lá no início. E dentro desse período de faculdade, você tinha uma percepção da necessidade de trabalhar, de estudar, vou estudar mais, vou trabalhar, preciso fazer estágio, preciso começar, preciso trabalhar para ver o que eu quero fazer depois, ou não era uma preocupação que surgia em sua mente? Eu fiz estágio a faculdade inteira e foi algo fundamental. Onde você fez estágio? Eu fiz um estágio no Tribunal de Justiça durante algum tempo, ainda quando almejava ser juiz, estágio Isso em gabinete de juiz? Gabinete de juiz, assessorias, né, de magistrados. Ali eu já comecei a ter uma noção mais prática do direito, porque eu trabalhava no auxílio, né, nas redações de sentenças, audiências. Como estagiário ali. Exato. E aí é legal porque já começa a ter um impacto do direito na vida das pessoas. Sabe aquele papo que nós tivemos no início,
da conexão do advogado com o jurisdicionado, com os seus clientes, ali eu já comecei a sentir um pouco isso, sabe? Nas audiências que eu fazia, sentir um pouco a dor das pessoas, o que era aquela conexão advogado-cliente, a importância daquilo que era exercido. E Isso é interessante. em qual momento você começou a considerar, peraí, eu acho que eu não quero fazer concurso público. Eu vou querer caminhar para outro lado. Olha como que a vida funciona, né? Certa vez o meu pai, empresário, falou: Pedro, estou precisando de um advogado para resolver um problema que surgiu. Eu não entendo nada de direito, então qualquer coisa que qualquer advogado falar, eu vou acreditar. Uhum. Marquei uma reunião com o advogado, vai no meu lugar, conversa com ele. Chegou na reunião, e aí veja, aí assim, não sei se é um destino, mas eu acho que a gente conecta, né? A vida vai nos entregando o que nós entregamos para ela de energia também. Eu sentei com um advogado na época, que foi o meu primeiro chefe, foi um grande tutor meu na advocacia. E nessa reunião, começamos a debater teses para o caso. Em certo momento, eu falei de uma tese bastante atípica, que eu já tinha estudado nos livros. Nessa época eu já estava um pouco mais afeito mais pelas pro final da leituras. faculdade. Estava no final da faculdade. E ele falou: nossa, interessante, eu dou aula sobre esse assunto na pós-graduação do Tribunal de Justiça e nenhum aluno meu nunca ouviu falar dessa tese. E é uma excelente tese. Aí eu falei, ele falou: mas você é empresário? Eu falei: não, sou estudante de Direito. Aí ele falou: não, você está fazendo estágio, alguma coisa? Eu falei: não, eu quero fazer concurso, estou estudando para magistratura. E naquela época, de fato, eu estudava, Felipe, assim, 12 horas, todo sábado, todo domingo, cronometrado, sempre fui muito disciplinado. Ele falou: não, você não vai fazer magistratura, vai ser um desperdício. Não vai. E na minha cabeça de estudante, magistratura era o sonho. Claro. Eu achava que eu ia ficar rico e tal, não sei o que lá, que eu ia ter poder, aquele papo de jovem, né? Ele falou: não, você vai ganhar muito mais dinheiro na advocacia. Eu achava que ele tava maluco. Você vai se dar muito melhor com a advocacia. A advocacia é mais prazeroso. E ele era um advogado renomado em Campo Grande, era alguém Era de... um advogado muito importante. E ele me contratou para ser estagiário dele. Faltavam aí 6 meses para me formar. Olha como que é a vida. 6 meses. 6 meses que mudaram a minha vida. Porque até ali eu pensava em ser juiz. Que coisa. Nesses 6 meses, eu mergulhei na advocacia. E aí, assim... Era empresarial, a ênfase da empresarial advocacia e com um tom também muito político, mais ou menos o que a gente faz hoje Tá. também. Eu mergulhei na advocacia, mas assim, a advocacia me encantou de uma forma que eu não conseguia mais fazer outra coisa. Era 24 horas advogado, leitura e pesquisa. Eu pegava as petições antigas do escritório, levava para casa para ler, para compreender o português, as retóricas, não só a parte jurídica, mas as retóricas utilizadas, as construções, as escolhas de palavras, e comecei a engolir a advocacia. Aquele foi um ponto, sem dúvida alguma, fundamental para minha carreira, porque foi onde realmente eu falei: eu vou ser advogado. Não dá mais para ser juiz, não dá para pensar em nada. Quando você Serei disse isso advogado. em casa, houve um obstáculo ou sua família falou, Sim. bacana? Não, Depois falaram, não acredito. Lembra a capacidade de autodeterminação? É interessante que a partir desse momento a minha história foi sempre eu contra todos. Porque em nenhum momento houve incentivo para ser advogado. Na verdade, eles falavam que eu ia morrer de fome, que não era isso. Vem trabalhar na empresa, não é o caminho. E teve um momento até mais crítico, que foi um momento em que eu resolvi sair do escritório em que eu trabalhava para abrir o meu. Isso você já tinha se formado, era advogado. Já era advogado. Ok. E aí foi um outro momento também que a capacidade de autodeterminação foi fundamental. Porque aí foi a família inteira: não faça isso, você vai morrer de fome, não sei o quê, não dá. Cheguei a escutar, inclusive, de familiares meus: quem você acha que vai contratar você? E aí vem por isso que eu falo, capacidade de autodeterminação. Na minha cabeça era tão claro que ia dar certo. Não interessava se era o pai, o irmão, a mãe, o tio, a tia que falava. Eu tinha certeza que ia dar certo. Isso você estava formado há quanto tempo, Pedro? Você já tinha... Nessa decisão de abrir o meu escritório? Você pegou a OAB, é advogado. Essa transição de você falar: agora eu vou abrir meu escritório. Tinha 1 ano de formado. E como que eu amadureci essa decisão? É óbvio que era uma ambição, mas eu amadureci essa decisão. E você entendeu não abrir com sociedade em nada, sozinho. No primeiro momento eu busquei um sócio. Vou até te contar essa história depois, que é bem curiosa. Mas essa decisão ela foi amadurecida com base numa percepção. Como eu estava mergulhando demais na advocacia, eu comecei a perceber muito o ambiente.
Então eu comecei a perceber alguns espaços interessantes na advocacia. Comecei a entender o processo de industrialização que estava acontecendo na advocacia, o distanciamento do advogado para os clientes. Mas isso você via no seu escritório que você estava trabalhando? Ou Todos que eu tive conexão na época. quando você fala industrialização, é a advocacia de massa? Isso, advocacia de Aquela massa. assim, Eu pegava as Ctrl+C, petições... Ctrl+V, repete, muda o nome da parte. Exatamente. E vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar Exatamente. dinheiro e vamos fazer Não, volume. petições assim, que o cliente era homem e eles escreviam um feminino. Uhum. Saía no Ctrl+C, Ctrl+V, Uhum. sabe? Coisa nesse sentido. E assim, eu fui percebendo isso fazendo os trabalhos técnicos, lendo as petições dos outros escritórios, lendo os processos em que eu atuava, nas conversas com os demais advogados. Então, quando eu fui percebendo que o ambiente ele era propício, eu comecei a entender, cara, olha o que eu tô conseguindo produzir aqui. Olha o que eu sei escrever. Olha o que eu sei falar. Você Eu visualizava sou professor. que Eu já tinha, demanda disso? nessa época, eu já tinha escrito um livro, Felipe. Por isso que eu falo, assim, você vai amadurecendo com base nas suas conquistas também. Uhum. Com base no autoconhecimento. Eu já tinha um livro nessa época que estava no acervo do STF, que é o livro da prova civil que você mencionou no início. Uhum. Então chegou uma hora e eu falei, cara, eu tenho capacidade. Porque o mercado, majoritariamente, hoje já está Não, no peraí. nível... Você tá falando onde você escreveu o livro? Em que momento? Eu Você tinha... tá tinha Essa acabado de formar, história do então. livro também é legal, vou contar em seguida, porque ela é Tá. muito interessante. É. E aí eu falei, cara, não, eu tô pronto. Eu tô pronto porque tem espaço no mercado. Se esse cara que escreveu essa petição tem cliente, esse cara conseguiu captar um Não cliente tem como escrevendo não essa ter. petição, é impossível não ter, cara. Vai dar certo. E fui. E fui, Eu falei, vou abrir. saí do E você escritório. tinha dinheiro já? Não, tinha nada. Você ganhava quando nesse escritório, você lembra? Cara, eu até ganhava um pouco acima da média lá, O que era acima da média na época? dava uns 4 salários mínimos, assim. Uns 4 salários mínimos, a gente tá falando de, sei lá, uns 5, 6 mil reais na época, 7 mil reais, alguma coisa nessa faixa era quando você ganhava. É. E aí você falou, não vou ganhar meus 5, 6, 7 mil reais. E é Não, interessante que você não quis avançar pra família, né? Que já é família de não pedi empresário. nada. Você poderia estar lá. Você falou, eu vou criar minha própria trajetória. Não Você pedi já era nada. casado nesse Não, período? ainda não. Não. Não Então, tinha condições. não tinha condição. Nem considerava Não tinha em condições. casar. Rapaz, Então, essa época era assim, eu pegava, passava na Subway, pegava um lanche de 30 centímetros, era 15 centímetros no almoço, 15 no jantar. Você ganhava esse valor, você tinha carro já, você tinha todo. Eu imagino ali que você. É porque a gente já se forma, né? E você acabou de dizer que acho que essa percepção já tinha o terno, um bom terno, já se apresentava bem, ganhava 5, 6 mil reais, falou: vou agora sair e vou abrir meu próprio escritório e vai dar certo. E aí você tinha uma carteira de cliente sua, você tinha alguma coisa? Essa época, Porque tem muito isso, quando você sai do escritório, eu particularmente também me recordo, quando eu saí do escritório, existiam muitos clientes que eu atendiam, e você falou uma coisa que é bem real no começo aqui do nosso podcast, que a pessoa contrata não um escritório, o advogado. mas ela contrata um advogado. Exato. E Isso essa me ajudou muito. percepção acaba sendo essencial, eu visualizo isso, porque quando eu saí do escritório, tinha muitos clientes Que foram com você. que foram comigo, e não é porque eu chamei, de fato eles falaram, cara, você é meu advogado, eu quero que você... Isso aconteceu com você também? Exato. Esse foi um ponto que me ajudou muito. Porque, de fato, eu já estava nesse momento, apesar de ser um ano, mas pela intensidade que eu vivi esse ano. Quando eu falo intensidade, Felipe, assim, eu só advogava, eu não fazia mais nada na minha vida. Eu não viajava, eu não ia mais em aniversários, só advogava. E pela intensidade que eu tive, escrevi livro, vou te contar a história, né? O livro que foi para a biblioteca do STF, dei aula. Pela essa intensidade, eu já consegui construir essa imagem do advogado. Não a imagem do número, do estagiário do escritório, mas um advogado de fato. E isso me ajudou muito nessa decisão. Me ajudou tanto que meu primeiro escritório, na verdade não era meu, foi batendo na porta de várias pessoas, falando, você quer um sócio? Você quer um sócio? Você quer um sócio? Um dia eu bati na porta do escritório e o advogado, um pouco mais velho, falou assim, olha, eu vou aposentar, vou deixar o escritório pro meu filho, mas meu filho não tem essa experiência que você tem. Tá vendo como você constrói? Meu filho não tem essa experiência. Então, assim... E o filho tinha mais ou menos a mesma idade que você? Mesma idade. Entra no escritório, a partir de agora, 50% é seu. A partir de agora, o passado não. Vocês então falaram, não vamos abrir um novo escritório. Ele falou, entra aqui, você tem a sede, tem uma Entra estrutura. aqui, a partir de agora, 50% é seu, pra ver o que acontece. E aí vocês colocaram o nome do escritório ali. Colocamos. Um ano depois eu saí do escritório, porque já não compensava mais. Mas não compensava nessa ruptura de sociedade. Você teve uma percepção, só eu trabalho, só eu capto cliente, só eu faço. Por que não entendeu essa excelência porque da sociedade? do ponto de vista de soma, né, em relação à construção técnica, captação, eu comecei a ver que os números não funcionavam mais para mim, não valia a pena. Não faz muito A sentido a captação desse primeiro ano, 90%, quase 100% foi minha. Agora, você acabou de dizer... Né, e as construções técnicas... Você acabou de usar uma expressão que de um ano depois de você estar formado, você sai do escritório que você trabalhava e você abre o seu próprio escritório. Você não faz nenhum aporte. Não.
Eu entrei com as construções que eu fiz com o tempo. Eu tenho aqui. E só daqui pra frente que você ia ganhar. O que era da O maior casa ativo, não o tinha. maior ativo que eu costumo falar que nós temos, Felipe, e você também, porque tem uma faixa etária parecida com a minha, é o tempo. De fato. Né? Vale muito mais qualquer aporte financeiro. Né? E, como eu te falei, eu investi muito meu tempo nesse primeiro ano. Assim, muito. Com livros, estudos, trabalhos, fiz CPI em Brasília, CPI aqui. Então, realmente foi um período que eu sacrifiquei muito de mim, E inclusive. aprendeu muito. Mas sacrifiquei muito de mim também. Outro ponto que talvez seja uma mensagem importante pra gente deixar pro pessoal que tá ouvindo. Esse primeiro ano foi um ano, assim, engordei 20 quilos, esofagite, gastrite. O processo de evolução pro ser humano, ele não é natural. Não é igual aos animais, que a girafa estica o pescoço, que quer pegar, não. O processo de evolução pro ser humano é a capacidade de submeter o autoflagelo. É a luta constante contra si mesmo. Né? Então, esse excesso de conforto que se busca hoje, sabe? Eu vou ganhar um dinheiro hoje, semana que vem eu vou viajar. Cara, você tá no início da sua carreira, não faça isso. Você mencionou há pouco. De fato, eu fiz isso. No início da carreira, eu ganhava um dinheiro, comprava um terno que era 2 vezes mais o dinheiro que eu ganhava. Por quê? Porque eu gastava aquele dinheiro e me obrigava a ir atrás de mais dinheiro para pagar aquele terno. E também porque eu tava vestindo a roupa que eu queria que meu público visse. Mas você acha que você, com a cabeça de hoje, você não teria feito isso? Teria feito mais, eu acho, cara. Hoje, depois você vê que funciona, né? Sim, mas se você, assim, por exemplo, fosse recomendar alguém que estivesse na mesma posição que você estava, no sentido de estou me dedicando, ganho uns 4 salários mínimos na moeda atual de quanto eu ganho, é o trabalho que eu tenho, você falaria para essa pessoa, guarda o dinheiro, sai daí, foca em outra coisa, ou você falaria, investe interno, acho que no início da carreira... faz brand, vai estudar mais, acho que vai pagar uma especialização. No início da carreira, assim, eu falo isso bastante no escritório também, para as pessoas que acabam de entrar lá, né? Que estão no início daquele projeto. E que não tem esposa, nem filhos, não tem uma família para ter uma responsabilidade quanto a isso. No início da carreira, você tem que investir na sua carreira. É que hoje a gente tem uma disseminação de umas retóricas um pouco vazias também, de coaching, de não sei o quê. Estão tudo vendendo produto na internet, que assim, você pegou R$6.000, coloca no investimento, na empresa X, no fundo imobiliário e tal. Cara, não. Investe na sua carreira. Então, assim, você ganhou R$6.000, paga uma pós-graduação para você dentro do que você faz. Primeiro se estabeleça naquilo. Porque esse é o problema da ansiedade. A gente falou um pouco sobre isso já. Quando você começa a entrar nessa onda de ansiedade, você faz um pouquinho de tudo e no final das contas não termina nada. Uhum. Então você não vai ser o melhor investidor, você não vai ser o melhor advogado, você não vai ser o melhor empresário, você não vai ser o melhor de nada. Uhum. Calma. Primeiro cresça no que você faz. Se torne um bom advogado, invista nisso. Por exemplo, eu fiz pós-graduações, no plural, fiz mestrado. Nesse período? Nesse período todo. Você falou que você, então, entra numa sociedade, 1 ano depois essa sociedade se encerra. Financeiramente, foi a experiência que você teve de carreira, eu vou usar a expressão solo, ainda que você tinha um sócio, mas solo no sentido de ter o próprio escritório. Gestão. Né? De gestão, de venda, de jurídico, entre outros elementos. E você percebeu, financeiramente falando agora, naquele momento você já percebeu, cara, vai dar certo a advocacia? Você começou a ver. Lógico que você falou que você já via com olhos de fé longe. Mas naquele momento que você finalmente falou, vou abrir meu escritório, vou começar. Você fala, cara, vou ganhar mais que juiz mesmo. Você começou a ter essa percepção ali? Ou você falou, ainda não? Como é que foi isso? Ali eu já comecei a sentir. Um pouco, materializar, tangenciar, né? Um pouco dessa certeza que eu sempre tive, né? Que era uma coisa ainda intangível até aquele momento. Então ali começou a entrar um pouco mais de dinheiro. Porque eu me recordo, meu pai, tal qual sua família, ele sempre falava pra mim que ele queria que eu fizesse concurso. Era concurso. Faz um concurso, estabilidade, vai ganhar mais, etc. Meu pai sempre dizia, se eu pudesse voltar atrás, vou fazer. Eles só pararam de fazer isso quando eles perceberam que os negócios, a advocacia, estava dando melhor que o concurso. Aí eles pararam essa linha de argumento e... Porque, de fato, você falar não adianta muito, né? Você vai ter que, de fato, demonstrar exatamente essa realidade. Felipe, é muito importante nessas horas, de novo, aquela convicção que você tem em si mesmo, a capacidade de autodeterminação. Porque, mais uma vez, quando eu saí desse projeto de sociedade para abrir o meu escritório atual, né? Mais uma vez eu ouvi de todas as pessoas ao redor, não faça isso, você está se precipitando, você está saindo de um lugar que já tem estrutura, não sei o que, não faça isso, você vai para um prédio pior e tal. Então, assim, é interessante porque o que acontece? Não é por mal, mas as pessoas, elas intervêm, palpitam, emitem as opiniões dentro da percepção de mundo delas. Claro. E a verdade, Felipe, assim, talvez isso possa até não soar muito bem dentro do mundo do politicamente correto que nós vivemos hoje,
Mas eu sempre tive a percepção, na verdade, de que, de novo, que eu ia ser grande. E o pensamento de grandeza, ele não pode se limitar a coisas tão mundanas assim, sabe? E às vezes a gente acaba ouvindo muitas pessoas que vivem a mediocridade no sentido de mediano, Sim, sim, sim. e aquilo contamina a gente e começa a fazer com que nós tenhamos dúvidas sobre nós mesmos, né? Então, ali eu tinha certeza, porque ali eu já comecei a ter recurso financeiro, já comecei a pegar clientes, inclusive de escritórios muito importantes da cidade. E esse é um outro ponto. Quando eu falei não tenha ídolos, eu quis dizer isso. Não tenha ídolos, você pode ter referência. Mas o problema do jovem advogado, e acho que essa mensagem é importante para deixar para todos os jovens advogados em casa, é o excesso de idolatria. Veja, tenham referências, observem, evidentemente, os profissionais que estão há mais tempo no mercado, absorvam deles as qualidades, mas não os idolatrem. Eles são pessoas, como você. Quando você usa a expressão idolatria, E se você quer ser grande, como, você tem... o que você interpreta como idolatria? Como é que Se você você vê? quer ser grande, você precisa destronar esses caras. Uhum. Ponto. Né? Se você quer ser grande, um dia você vai pegar o cliente desse cara. Então não idolatre. Quando eu falo de idolatria, e que eu vejo muito na jovem advocacia, é baixar a cabeça e começar a fazer um marketing, inclusive, daqueles advogados, escritórios, que do ponto de vista de mercado é um absurdo. Mas a nível Brasil, você tinha inspirações, não necessariamente de Campo Grande, mas a nível Brasil, de quem você se inspirava? Talvez até se inspira ainda hoje? Olha que curioso, né? Eu fiquei tanto tempo fechado em livros, foram pouquíssimas inspirações. Eu tive algumas inspirações na advocacia, mais acadêmicas, assim, professores, não exatamente pelo exercício da advocacia. Mas donos de escritório, sei lá, um Pinheiro Neto, então, você sabe... um Dahnemann, um olha que interessante. Olha que interessante. Talvez Olha grandes que interessante isso, né, Felipe? É bacana mesmo ter essa pergunta. Primeira vez que alguém me pergunta isso, eu mesmo nunca tinha parado para raciocinar. Mas acho que eu fiquei tão fechado no meu processo, estudando, pesquisando, escrevendo, trabalhando, que eu fui perdendo um pouco essa noção periférica do mundo. As referências que eu tive, evidentemente, eu tenho muitas referências na minha vida, históricas, por exemplo, sou apaixonado pela história do Júlio César, Alexandre o Grande e tal. São personagens gigantes. Mas da advocacia... E aí, quando eu olho, desculpa, assim... Você tá olhando para casos tão monumentais, mas é que Alexandre o Grande, aí é difícil você... Mas eu te falando, se você quer ser grande, essas são as referências. Porque, por exemplo, agora eu tenho um escritório em São Paulo, tá? Você tem referência de pessoa viva? Ainda hoje? Agora eu tenho um escritório em São Paulo. Aí lá em São Paulo, juro pra você, agora que eu abri o escritório em São Paulo há pouquíssimo tempo, tem um pouco mais de um ano. Lá em São Paulo eu fui saber que existia Pinheiro Neto, pra você ter noção. Eu nem sabia. Você nem sabia da existência de Pinheiro Neto, essas coisas. Tava tão mergulhado aí que eu fui entender a história dos caras, entender que um escritório importante e tal. Mas eu vou falar uma coisa, é referência? Óbvio, uma história fantástica, a gente tem que respeitar e bater palma pra história deles. Mas assim, não me preocupa em nada copiar um modelo deles, não me preocupa. Eu tenho o meu processo, que eu tenho que desenvolver, eu tenho que amadurecer cada vez mais. Mas veja, a história deles é a história deles. Eu bato palmas, como eu falei, referência, mas não idolatro. Não idolatro. Se um dia eu precisar bater de frente com eles, isso ajuda. Entende? O fato de você ficar toda hora idolatrando demais também, pessoas que, desculpa, mas assim, para quem tem um certo grau de ambição, são pessoas comuns. Não necessariamente da área do direito, mas hoje você teria referências de pessoas em suas respectivas áreas de atuação que para você são alguém que você se inspira nelas, mais uma vez ainda que você já disse, talvez não seja um aspecto de idolatria, mas de inspiração, mas pessoas vivas que você se inspiraria nelas, porque eu acho que a maioria dos livros que você acaba lendo, principalmente por serem clássicos, são pessoas que deixaram um legado na história. Né? Dificilmente são pessoas que... Até porque é difícil você deixar um legado na história você vivo. Né? A igreja não canoniza alguém vivo. A igreja só canoniza depois de morto. Interessante considerar elementos como esse. Talvez o tempo só elogia ou vangloria o legado de uma pessoa depois que ela se vai. É talvez aquela viagem o vazio que ela deixa, que fica mais gostosa na sua memória do que às vezes como ela aconteceu de fato. O vazio que ela deixa, né? Assim, realmente, eu sou apaixonado pela literatura clássica. Acho que os clássicos são os livros que nunca terminaram de contar a sua história. Toda vez que você lê, relê, você aprende uma coisa diferente, se contextualiza num momento social diferente. Então, boa parte realmente das minhas referências, das minhas inspirações são mais voltadas à literatura e história clássica. Mas eu gosto muito de personagens que no mundo atual se propõem a ousar mais. Desculpa até te interrompendo antes de você responder. Talvez a pergunta mais central seria:
Se você pudesse hoje jantar com uma pessoa, bater um papo com essa pessoa, que não está ainda no seu hall de relacionamento, uma pessoa que existe, uma pessoa viva, talvez um ministro do Supremo, talvez um presidente, talvez alguém. Quem ou quais são as pessoas que você gostaria de Então, hoje... eu vou mencionar algumas pessoas aqui. O Elon Musk é alguém que eu admiro muito, mas não tem nada a ver com o que ele faz mercadologicamente. É como o mindset. Personalidade. Porque eu acho que ele tem uma capacidade de se autodeterminar e que para muitos pode até parecer uma loucura, né? As propostas deles, os sonhos dele, mas ele concretiza aquilo, ele vive as etapas e ele exerce a potência dele sobre o mundo. Ele foi aquele que desfez o provérbio que foguete não dá ré. Ele exerce a potência dele sobre o mundo. Eu acho que isso é extraordinário. Ok. Isso é extraordinário. Essa capacidade de ousar. Os grandes personagens da história sempre foram aqueles que exerceram a potência deles sobre o mundo. Que impuseram ao mundo as crenças. E o Elon Musk ele tem essa capacidade que se conecta muito com personagens históricos inesquecíveis, como os que eu mencionei há pouco. Acho, nesse aspecto ele é fantástico. De novo, não tem nada a ver com o produto dele. Entendi. Tem a ver com essa capacidade. O fato de ele ser muito ousado, de ele se impor sobre o mundo. E isso eu acho incrível. Você não vê ele idolatrando ninguém, por exemplo. É o que eu falei. Né? Baixando a cabeça, batendo palma pra ninguém. Sob o contexto jurídico, aqui no Brasil, um jurista, eu não vou entrar em ideologia política, tá? Um jurista que eu gosto muito do perfil é o Barroso, ministro do STF. Acho a capacidade de retórica, olha que curioso, né? Ele que é um defensor da simplificação do direito. E o curioso que é alguém que veio da advocacia, né? É o ministro do Supremo Tribunal Federal, que era da advocacia e que era um ministro, talvez diferente de outros que eram da advocacia, que atuaram muito no Supremo como advogado, né? E olha que exemplo interessante. Nós há pouco estávamos discutindo sobre simplificar ou empobrecer a linguagem jurídica, a diferença, né, entre simplificar e o empobrecimento da linguagem jurídica. O Barroso ele defende veementemente a pauta da simplificação do vernáculo jurídico. Mas você já analisou os discursos dele? São os melhores, são os mais bem elaborados entre todos os ministros do STF. Né, a capacidade, a profundidade, a forma como ele trabalha as palavras. Você pode não concordar com ele, mas que ele tem fundamento. A variação de termos. Então, assim, veja, justamente o ministro que fundamenta a simplificação é a prova viva de que simplificar não é empobrecer. Simplificar não é mediocrizar. Ele fala muito bem, na minha opinião, é o que tem o maior domínio do português ali entre todos os ministros do Supremo. E é um exemplo claro dessa profundidade. Eu entendo o Barroso realmente um personagem muito culto, um personagem de profundidade. De novo, não vou entrar em discussões de viés político, esquerda, direita, acho que isso é bobagem nesse momento. E, mais uma vez, acho que essa é uma análise de grandeza. Até é interessante a gente falar sobre isso. A gente se perde tanto hoje nessa pauta, né, de ideologias, a gente esquece de admirar a grandeza, né? Porque, veja, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu, Pedro, eleitor, eu tenho um viés, de fato, um pouco mais para a direita ali, né? Na hora de escolher meus candidatos, meus políticos, presidente, governador, enfim. Mas isso não afasta, por exemplo, a minha capacidade de admirar a grandeza de algum personagem da esquerda que conseguiu, por exemplo, como Lula, conquistar a presidência da República. O cara é grande, o cara foi presidente da nossa República. Né? Eu tenho críticas veementes à história do Getúlio Vargas, mas até hoje o Brasil é reflexo do que ele fez. Critico, mas isso não faz com que ele não seja um personagem grande da nossa história. Claro. E de fato, existe uma questão de ideologia política inquestionável, mas que ao percebermos, é curioso você ter essa percepção, existem elementos que talvez sejam tão sustentados num viés que nós denominamos de esquerda, como talvez elementos sociais, ou elementos relacionados a benefícios talvez de mais pobres e tal, que é talvez louvável, de fato até glorioso isso. Entre outras partidas, existem aspectos de um aspecto de direita que você elogia e não. Eu acho que de fato é uma questão de você conseguir pensar, analisar e considerar. Eu queria avançar em outro aspecto com você, e agora a gente indo para um outro viés, agora da sua área de atuação, tá? Da advocacia. Hoje você trabalha com uma advocacia, eu usei a expressão empresarial, mas é lógico que quando a gente fala empresarial, ela se enquadra entre vários elementos. A gente está falando desde uma advocacia que tem a ver com contratos,
tem a ver com empresas, tem a ver com direito civil, tem a ver com internacionalização, tem a ver com direito internacional. Então, é lógico que quando eu falo empresarial, tem toda uma gama relacionado a isso. E eu tenho percebido que hoje nós temos vivido um momento de criatividade no direito. Esses são aqueles que parece que se direcionam além da normalidade. Porque o Código Civil, regra geral, todo advogado mais ou menos, eu não vou dizer todo advogado bom, todo advogado mais ou menos, já tem uma percepção. O que significa uma empresa limitada? O que significa uma empresa, especificamente um MEI? O que significa lucro real, lucro presumido? Todo advogado, mais ou menos, já tem uma percepção quanto a isso. Só que hoje os clientes têm buscado, de fato, soluções criativas. E essas soluções criativas são aquelas que fazem assim, cara, como eu nunca pensei nisso. Uau, sensacional. E eu queria falar um pouquinho sobre essas soluções criativas nesse mundo que nós vivemos hoje. Bom, primeiro que isso, eu entendo que é uma cláusula intransponível. A criatividade no direito hoje é uma cláusula intransponível para o advogado que quer se manter no mercado. Uhum. O advogado que não tiver criatividade é substituído por uma inteligência artificial. Eu tenho clientes hoje, por exemplo, as grandes empresas que nós advogamos, que hoje já tem a inteligência artificial ali, inclusive para algumas consultorias simples jurídicas. Uhum. Mas mesmo fazendo a pesquisa na inteligência artificial, eles me mandam um e-mail, ó, a inteligência artificial me respondeu isso. Você tem alguma ideia? Olha que interessante. Concorda? Olha que interessante, por conta da criatividade. Porque eles entendem que por mais que exista uma resposta objetiva para o assunto, o advogado que é bem preparado, o advogado que consegue exercer esse potencial de criatividade, ele consegue manejar as peças do tabuleiro de uma forma que ainda surpreende, que sai do óbvio, que sai do básico. Hoje algo muito famoso que se tornou no Brasil foi um programa denominado Shark Tank, né? Shark Tank, você conhece, na verdade é um programa, se não me falha a memória, inicia-se nos Estados Unidos, vem para o Brasil, que é um programa em que as pessoas, elas levam suas ideias e investidores, então, fazem o aporte de suas ideias ali. Mas uma coisa que muitas pessoas, de fato, não sabem é como isso poderia acontecer. Porque tem gente que já tem uma empresa, talvez tem gente que não está assistindo, tem uma empresa. Ou não tem uma empresa, tem uma ideia. Né? Você tem isso, eu tenho uma ideia, e eu tenho medo até da pessoa roubar essa minha ideia, não pegar essa minha ideia. Quando nós vamos para uma realidade dessa como Shark Tank, como funciona, ou quais são os caminhos que você imagina e direciona de maneiras de que alguém poderia ingressar numa empresa, investir? Eu tenho uma ideia, vamos pensar um case específico. Eu vou primeiro falar que eu não tenho uma empresa, tá bem? Eu só tenho uma ideia. Eu chego para vocês e digo assim, eu tenho uma ideia. Eu quero proteger minha ideia, quero trazer investidor para essa ideia. E eu não tenho dinheiro. Como que você direcionaria alguém nesse viés? Então, isso é muito interessante. Primeiro, assim, a gente tem que lembrar que o direito brasileiro, ele tem a figura dos contratos atípicos, tá? Esse é um primeiro ponto muito interessante quando a gente fala das criatividades, né, das estratégias jurídicas. Na legislação brasileira, não só aqueles contratos expressamente previstos em lei são lícitos, como todos aqueles que você possa adaptar às circunstâncias negociais específicas e que não tenham objetos dispostos como ilícitos, né? Então, em outra palavra, se não é você ilegal, tem uma flexibilidade, exatamente. Posso criar alguma coisa. Você tem uma flexibilidade muito grande para formatar negócios jurídicos. E, aliás, eu costumo dizer o seguinte, quando não há previsão expressa na lei, melhor ainda. Uhum. Porque você não tem uma legislação limitando a sua capacidade. Uhum. É o que a gente trabalha muito nos contratos de parceria comercial, por exemplo. Você está dizendo, se não tem um contrato que a lei especificamente diz como que faz ele... Melhor ainda. É o melhor. É o melhor ainda. Porque é liberdade plena. Eu invento. Autonomia da vontade plena. Se esteja legal quanto a lei, eu consigo ter criatividade. É o que nós chamamos de autonomia da vontade. Autonomia da vontade plena, né? E aí vem algumas questões que nós já podemos conectar com esse exemplo do Shark Tank que você deu. Ok. Certa vez eu fiz uma palestra com o pessoal da Bossa Invest, que é uma das maiores empresas de investimentos do Brasil, lá de São Paulo, né? Trabalha com as interlocuções de startups, com os investidores, enfim. Eles me falaram isso, Pedro, o problema, o mercado de startup mudou muito nos últimos anos, porque passou-se a exigir do dono do projeto algo além do que um sonho. Passou-se a exigir dele uma coisa concreta. Porque antes todo mundo chegava aqui com ideias, mas só a ideia não funciona. Você acha que a ideia vale alguma coisa? Ou só ela sozinha? Não, a ideia é o começo.
né? Hoje no Brasil é patenteável uma ideia? Então, assim, só para finalizar o raciocínio. A ideia é um começo. E por que a gente está falando de contratos aqui agora? Porque o que a gente vê na prática? Eu tenho uma ideia, mas eu não tenho a capacidade de execução dessa ideia. Ou por inexperiência, ou por ausência de subsídios, ou por ausência de recursos, enfim. Ou por não conhecer muito, ou depender. Por exemplo, minha ideia ela passa por uma técnica que eu não domino, por exemplo, química, suponhamos. Uhum. E aí vem essas ideias de articulações contratuais para você transformar essa ideia em efetivamente algo materializável, né? Algo que é concreto, tangível. Por exemplo, um contrato de parceria comercial. Esse é uma ótima estratégia, muito versátil da advocacia atual. Me dá um exemplo aí de um contrato de parceria comercial. Da junção de complementariedade. Então, assim, Pedro, olha o seguinte, eu tenho um sonho. Eu quero criar uma empresa que desenvolva um produto químico que a gente joga nas florestas e não pega fogo. Ok. Para acabar com os incêndios que nós estamos sofrendo no Brasil hoje. Cara, legal. Super bacana. Legal. Eu fiz uma pesquisa, eu vi que isso é possível e tal, mas você é químico? Não. Putz. Você tem dinheiro? Não. Putz. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos buscar alguém que tem o domínio técnico, tá? Junta com essa pessoa, faz uma joint venture, um contrato de parceria comercial, complementa vocês dois em busca de um objetivo. Então, assim, o que você tem? Eu tenho X, Y, Z. O cara tem A, B e C. Junta os dois, coloca num contrato, dispõe todas as possibilidades, cria um plano de negócio, assume responsabilidades, juridicamente falando, e busca investidores com isso. Agora sim, complementando a sua ideia com algo mais tangível, pragmatismo de um químico que consegue mostrar a fórmula para chegar naquele ponto, agora, com tudo isso no papel, você vira para o investidor, faz uma proposta que é diferente de só verbalizar, escreve algo. Olha, eu estou buscando o quê? Eu estou buscando 2 milhões. Por que 2 milhões? Porque aqui eu consigo te mostrar, nessa estruturação jurídica mesmo, que 1 milhão eu vou destinar para essa questão. 500 mil para cá e 500 mil para cá. Com isso daqui, eu consigo Você constatar... acha que um dos grandes defeitos da pessoa que busca um investidor ou busca fazer esse fundraising que nós chamamos é exatamente não ter essas definições claras e objetivas? Onde destinação eu vou usar, de recurso, o que eu vou fazer, como rodar um negócio... Será que o negócio precisa de 2 milhões ou precisa de 15 milhões? Exatamente, Né? essa que é a questão. E foi isso que gerou um transtorno muito grande para o mercado de startups. Né? Porque começou-se a pedir valores e valores e valores com base em ideias, o valor entrava e não tinha uma eficácia prática. Por exemplo, a gente tem um caso que uma vez foi comentado lá no escritório, de um investimento muito significativo foi feito numa startup, só dava prejuízo, o investidor foi visitar. Chegou lá, assim, prédio na Paulista, todo de vidro, os computadorzinhos todos da Mac, todo mundo casar com a collab da Nike com o nome dele escrito. Então, assim, por isso que não dá prejuízo. O cara tá gastando dinheiro com nada. Uhum. Né? E o objetivo mesmo da startup ficou em segundo plano. Então, assim, por meio dessas soluções jurídicas, primeiro, você traz estrutura para o negócio. E num segundo momento também, você traz para o investidor uma segurança de um aporte. Por exemplo, você citou o Shark Tank, por isso que eu estou falando de investimentos, né? Uhum. Você consegue trazer para o investidor a ideia de que vai ter uma prestação de contas. A ideia de que se com aquele aporte, eventualmente, você não alcançar aquela finalidade, vai ter uma consequência. Por exemplo, ele vai adquirir 50% do negócio para compensar a ausência de retorno, vai ter uma conversão daquele investimento em cotas sociais, se interessar ao investidor. Você já advogou para investidores? Para os dois lados. Para os dois lados. Vamos caminhar na linha de você advogando para investidores. Quando você advoga para o investidor, uma perspectiva de que o investidor, eu imagino, solicita para o advogado analise se o negócio para mim é seguro, analise se o que a pessoa está falando é de fato... Due diligence. Due diligence, ok. Então ele vai fazer uma diligência lá, você vai analisar se o negócio é válido. E eu imagino que tem até 2 momentos. Uns para ver se eu invisto dinheiro e depois para ver todos os outros elementos da empresa, se a empresa é de fato válida, antes de fazer qualquer tipo de contrato. Se você fosse trazer hoje recomendações para alguém que está do outro lado, como você já advogou para investidores, para alguém que está sendo investido, antes dela levar a empresa ou a ideia para um investidor, como ela arrumaria, prepararia essa empresa? A primeira coisa, como eu disse, esse negócio. É sair do campo do intangível e começar a materializar um pouco o projeto. Ou seja, não traga apenas uma ideia. Não. Traga algo que pode ser aplicável. A maior prova do amadorismo e o maior risco que pode existir para o investido é chegar numa reunião sem nada, falar, entregar toda a sua ideia para aquele cara que tem um dinheiro para executar. Esse é o amadorismo puro. Porque o cara tem um dinheiro, por que ele precisa de você agora que você entregou o projeto para ele?
Ele sai dali e abre sozinho. Uhum. Né? Então, assim, você tem que ter uma estrutura prévia. Primeiro, você tem que ter uma ideia exata do que você quer, e isso é muito importante. Por exemplo, já teve um processo que eu entrei, que o cliente chegou no escritório e falou assim, eu quero montar uma rede de franquias. Aí depois, será que é franquia? Será que eu não faço não sei o quê? Eu falei, cara, Ele não sabia o que como queria. que você vai buscar investimento? Você não sabe nem se você quer ser franquia, joint venture, não sei o quê. Pra você entender o que você quer, primeiro passo, né? Entendi o que eu quero, qual que é o formato jurídico que eu quero para o desenvolvimento da minha empresa, porque isso é plenamente jurídico, isso não é uma questão empresarial, de ideias, não. Qual que é o formato jurídico? Eu quero ser franquia, eu quero trabalhar com cessão onerosa de marcas, eu quero só ter a minha sede aqui, depois eu abrir filiais, um projeto de expansão. Pensa primeiro... Você chegar com o modelo, ó, esse negócio vai funcionar da seguinte maneira. Isso. Assim, Primeiro você pensa o que você quer. Depois que você pensar o que você quer, você vai começar a analisar o que você precisa para aquilo. Tá? Até que ponto você precisa do investidor? Porque também tem aquele erro do investidor, assim, olha, eu preciso de 10 milhões. Aí chega no investidor, tá bom, eu te dou 10 milhões, mas eu quero 60% da empresa. Hoje parece bom, mas e daqui a 10 anos, vale a pena? Se a empresa estiver valendo 1 bilhão, valeu a pena aqueles 10 milhões por 60%, 40%, não sei, valeu? Mas você não acha que seria mais Então, assim, fácil ele aceitar isso do que o negócio nunca sair do Então, papel? mas aí que tá a questão. Aí você tem que avaliar assim, até que ponto você realmente precisa disso. Porque a gente tem outras soluções. Você pode começar a pensar sobre versatilidade no direito. Você pode começar a pensar em pools de investimento, que é uma solução muito versátil. O que seria? Então, assim, é o seguinte, olha, o meu negócio aqui eu preciso... Vamos pensar dos 10 milhões, por Tá, exemplo. vamos pensar. Do 100% da empresa, eu consigo ceder 20 para investidores, Ok. tá? Inicialmente, para você entrar aqui, você tem que colocar 1 milhão. Ok, 1 milhão você tem 20%. Isso tudo bem estipulado em contrato. Só que isso aqui é aberto para novos investidores. Entra um novo investidor, coloca mais 1 milhão. Significa o quê? Que daqueles 20%, agora você tem 10, ele tem 10. Só que agora eu tenho 2 milhões para investir no negócio. Fica bom para vocês também. Porque com 2 milhões, Mas o cara com prestação de o conta cara e que entra, ele destinação sabe que ele vai sabe ser dessas diluído. condições, sabe Ele dessas sabe que ele vai ser condições, diluído. e aceita, ele sabe, ó, e tá. aceita por quê? Se ninguém entrar, você tem os 20%, Isso. mas tá aberto que você sabe que outros podem Ele entrar. pode ser diluído, mas ele aceita por quê? Porque ele sabe que diluir o dele significa maior capacidade de investimento e desenvolvimento do projeto. Por quê? Porque aí você faz essa proposta colocando destinação específica para aquele recurso que está entrando. Olha a versatilidade das estratégias jurídicas nesse caso. Então, assim, vai entrar 1 milhão, mas entrou 1 milhão, cara, é 1 milhão para o projeto, para essa finalidade, para desenvolver isso. Aí você vai ter um compliance. Então, assim, entrou 1 milhão, eu vou contratar o CEO primeiro, vamos supor, na contratação lá da distribuição de competência ordinária. Entrou mais 1 milhão, cara, eu vou comprar esses equipamentos aqui. Então, assim, quando você desenha, por isso que eu te falei, passar para o papel, você chega na reunião com todo esse projeto de desenvolvimento do seu negócio, você consegue mostrar para ele as etapas que vão ser alcançadas. A etapa inicial, a etapa no momento mais mediano, uma etapa no momento mais avançado. Então, mostrando como que o negócio vai sendo desenvolvido conforme os aportes forem entrando, conforme o negócio começar a girar, as expectativas que você tem em torno disso também. Então, assim, ó, primeiro ano, o que eu quero fazer? Qual que é a meta do primeiro ano? Tudo isso faz parte de uma proposta de investimento. Você coloca no papel isso. Tá? Para que você gere segurança no investidor e para que você chegue na reunião um pouco mais respaldado. Por quê? Porque a partir do momento que você tem tudo isso materializado, na reunião, primeiro que você vai gravar a reunião. E segundo, você vai fazer um termo de sigilo e de não concorrência. E você não vê como Então, tudo aquilo que você apresenta... Você não sente escrito, uma problemática? Eu tenho essa percepção, às vezes, de você chegar no investidor e já começar a dar um monte de papel para ele assinar. Você não sente que isso incomodaria? Ou que isso... O cara fala, pô, você nem sei o que é, já quer que eu assino aqui? Então, mas sabe qual Como é que você tem essa percepção? Mas aí que vem a questão. Existe uma cultura, eu acho que no nosso estado mais até do que em outros estados, tá? No nosso estado tem muito disso ainda, de uma origem muito informal dos negócios, do mundo rural, do mundo agrário, um certo medo da formalidade. Um certo medo da formalidade. O que eu entendo, tá? Que se houver uma resistência, por exemplo, estou buscando um parceiro para fazer uma joint venture. O cara tem resistência de assinar um termo adequado, talvez nem seja o parceiro adequado. Ele não tem a mentalidade para um projeto mais estruturado, tá? Para um projeto que almeja passos mais significativos. E num segundo momento também, em relação à busca de investidores, a ideia de você apresentar para o seu investidor que isso é um benefício para ele também. É um benefício para ele por quê? Porque numa reunião dessa, você vai ter registrado exatamente quais são todos os termos que foram dispostos e isso clarifica para ele também exatamente que você está vinculado àquela proposta, que se amanhã aparecer um outro investidor, você tem um prazo
em que você está vinculado à proposta que você fez para ele. É uma vantagem para ele. A gente falou sobre Shark Tank e é uma coisa interessante. Talvez as pessoas não saibam o que acontece por trás dos panos, mas é algo considerável. Chegou lá, por exemplo, a empresa do seu José. Seu José tem uma empresa, uma pizzaria. Estou dando um exemplo bem genérico. E ele disse, ó, tem uma pizzaria aqui, estou abrindo 20% do capital da minha pizzaria por R$200 mil. Vamos supor, vou pegar um Shark lá, o Apolinário disse, eu invisto R$200 mil para você. O programa acaba. A gente, pô, legal, o Apolinário botou Investiu, 200 mil reais, né? investiu R$200 mil lá. Não é bem Como assim. como é que normalmente você, como advogado, visualiza na prática isso depois que o programa acaba? Ele faz um Pix lá para a conta da Não. pizzaria de 200 mil e liga pro contador e fala, muda o contrato Não. social aí, bota o Apolinário de sócio. Não, não é assim que funciona. Eles assinam alguns termos antes de participarem do programa. Tá vendo como que existem esses termos preliminares, como esses das reuniões? E entre esses termos, eles assinam um termo que declara que esse investimento ele não é garantido naquele momento. Que ele depende de uma due diligence. Tá? Uhum. Então, posteriormente a essa due diligence proposta... seria na prática o quê? A due diligence é uma análise jurídica sobre eventuais passivos constituídos ou ainda não constituídos, mas potenciais. Você diz assim, o cara tinha uma dívida trabalhista e não contou, ele tinha imposto atrasado, por exemplo. Entre essas questões, e entra também na due diligence a análise de documentos com reflexo jurídico de uma forma geral que mostrem imprecisões em relação à operação, em relação àquilo que foi apresentado também. Que às vezes o cara não falou tudo dentro da Às vezes o cara fala assim, essa fórmula aqui é minha. Aí na due diligence você fala, pô, essa fórmula não é dele. Uhum. Entendeu? Não tem a patente. Não está patenteado. Patente. Exatamente. Então, assim, a due diligence ela serve para fazer análises de contradições também em relação àquilo que foi apresentado. Em toda negociação empresarial, precisa haver due diligence. Precisa. Uhum. Isso é irrefutável. O que a gente costuma fazer nesses casos? Esquecendo um pouco agora o Shark Tank, tá? Você costuma fazer os pré-contratos. São contratos de manifestação de interesse, tá? Que gera uma expectativa de direito para as duas partes, mas mera expectativa de direito a ser confirmada por meio da due diligence. E aí existem algumas nuances. Por exemplo, eu estou trabalhando hoje para o investidor. Tá? Uhum. Felipe vai investir na empresa da Débora. Ok. Olha, preliminarmente, com base em tudo que você falou aí, Débora, eu topo colocar R$1 milhão no seu negócio, tá bom? Vamos fazer esse pré-contrato e eu vou fazer a due diligence. Nesse pré-contrato, a gente coloca que enquanto estiver valendo esse termo e no período de due diligence... Tá, porque às vezes pode ser que eu seja até um concorrente dela e tô entrando ali, tem que ter todo durante esse período, vocês estão vinculados a essa negociação, desde que, excepcionalmente, a due diligence mostre uma realidade distinta àquela que foi prometida. Mostre a existência de um passivo, mas que ela está vinculada a receber o seu investimento. E a gente coloca cláusulas do gênero, olha, se na due diligence encontrarmos passivos, esse passivo pode ser descontado do valor do aporte. Por exemplo. Passivos eventuais, futuros, por exemplo, por ausência de recolhimento trabalhista, por ausência de recolhimento tributário, coisas nesse sentido, também pode ser descontado nesse valor. Olha que estratégia interessante para o investidor. Porque você estava negociando R$1 milhão, certo? Você faz a due diligence e você fala, olha, peraí, ele está deixando de recolher tal coisa aqui nos olerites. Uhum. Opa, isso aí pode dar um passivo futuro aí de 200 mil. Então agora eu pago 800 e ela está vinculada a isso. Uhum. Tá? E aí... Por outro lado, por meio dessa due diligence, você começar a entender que o passivo é muito significativo, você pode pular fora também. Uhum. Ou você pode reformatar um negócio. Por exemplo, numa situação em que eu estou querendo comprar a empresa ou incorporar ela a um negócio. O que eu faço? Olha, não vou mais comprar a sua empresa, vou comprar só os ativos, tá? Não quero mais a empresa. Então, a due diligence ela também te ajuda a bater o martelo, inclusive em relação ao formato de negócio que você quer fechar. Agora, só para a gente fechar exatamente essa parte final, de início e fim desse aspecto que nós sustentamos, eu falei do Apolinário aqui, eu falei, e no final passou na due diligence. Tá. Ele entra agora, ele vira sócio do seu José. Fala, vamos fazer uma alteração do contrato social, ele vai virar sócio, lá no contrato social, você abriu o contrato social da pizzaria do seu José, tá lá, Tá aí. José com 80%, Apolinário 20%. Aí assim, existem diversos formatos, né, de investimentos do ponto de vista jurídico. Você pode efetivamente constar no contrato social, que é uma coisa que em relações como essa não são muito comuns, né, players de maior significância no mercado não costumam ter interesse de participar de contratos sociais, mas existem formatos de relações jurídicas que constituem a relação de sociedade, mas sem você constar.
no próprio contrato social, como a sociedade de conta de participações, por exemplo. Né? Que tem sócio oculto, Isso. sócio E assim, esse formato societário, inclusive, ele gera muita dúvida na prática, as pessoas acham estranha a ideia de não estar no contrato social, mas isso é regulamentado por lei, justamente porque você pode ser uma figura pública que efetivamente não tem interesse de constar num contrato social, mas isso não torna legítima a sua participação societária. Né? Você pode, eventualmente, também, dentro de uma relação de disposição da autonomia da vontade, querer fazer esse investimento, mas não assumir as responsabilidades de gestão, porque você não vai participar ativamente daquela gestão. Então, esse tipo de relação contratual favoreceria, ou a joint venture, como a gente mencionou há pouco, um contrato privado também de parceria comercial solucionaria esse tipo de problema, né? E você também tem aquelas seguras das participações por meio de terceiros ou por meio de holdings, de empresas, que também gerariam um distanciamento da pessoa física e daquela sociedade específica, né? Então, existem muitos formatos. Aí que vem a ideia de nós não acreditarmos nas soluções genéricas. Olha quanta complexidade, olha quantas cartas, ou E quantas depende, de fato, peças. muito do caso concreto, né? Depende de quem é um o caso seu grande, é um cliente. caso pequeno, pode ser alguém que vai entrar no contrato social, pode ser que não. Exato. E aí por isso que eu falo, não existe uma advocacia eficiente sem a observância das particularidades do projeto Esse de cada modelo que cliente. você está me dizendo seria impossível numa advocacia de massa. Impossível. Impossível. Porque você não consegue, numa advocacia mais massificada, uma advocacia mais distanciada do cliente, sentar com ele e entender as preocupações que às vezes nem mesmo o próprio cliente entende que existe. Mesmo, talvez assim, eu já peguei muitos casos práticos que o cliente falava, eu quero A. Aí eu começava a analisar, mas você tem esse problema? Você tem esse problema? Ele fala, não. Opa, mas como que não? Você sabe que se você fizer o A, você, por exemplo, vai perder a prerrogativa de recolher pelo Simples e hoje você depende de recolhimento do Simples? Exemplo. Né? Você sabe que se você fizer o A, você pode ter um problema porque você é servidor público e só pode participar da empresa, nesse caso aqui, se você for sócio sem poder de administração. E você não pode dizer que não desconhece a lei. Exato. E, E na advocacia mais distanciada do cliente, é muito difícil fazer esse tipo de análise, entende? Então, as soluções da advocacia elas são muito versáteis. A beleza da advocacia é que ela tem a capacidade, pela amplitude das normas jurídicas que nós temos no Brasil hoje, ela tem a capacidade de ser um terno sob medida, de você adaptar ao tamanho do cliente, né? Até eventualmente depois ajustar um pouquinho quando o cliente crescer um pouco. Então, assim, mas para fazer isso, você tem que ter planejamento. Você não pode ter soluções genéricas, você não pode ter um modelo na sua rede, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, como muitos escritórios fazem. Eu não acredito nesse tipo de advocacia. Mas para esse conseguir ser desenvolvido, eu visualizo de maneira clara de que acaba, por consequência, tendo dois elementos, né? Uma assessoria jurídica especializada, porque não são todas que vão saber disso. Já visto, como a gente acabou de dizer hoje, são contratos atípicos, e atípico significa não adianta abrir o Código Civil que não vai estar Não vai escrito estar lá? isso lá. E o outro acaba sendo também uma advocacia que não pode ser uma advocacia generalista no sentido de a mesma resposta eu dou para todos. Por exemplo, existe um contrato de venture a ser realizado em venture capital. Existe um contrato que vai ter uma cláusula tal. Vamos aplicar essa cláusula para todos. Vamos aplicar esse modelo de contrato para todos. E é um contrato atípico, mas não caberia a todos na mesma hipótese, no mesmo cenário. Perfeito, Felipe. E essa é uma crítica que eu faço a uma pauta que vem sendo recorrente hoje, eu acho bastante complicada, que é aquela pauta do especialista, né? Porque a pessoa que é muito, muito, muito especialista em alguma coisa, na verdade, ela deixa muitos outros fatores de lado, né? Quando você se fecha muito num quarto, você esquece que tem todo um prédio ao seu redor. De fato, você falar contratual, acho que você tem que ter um conhecimento, acho que foi um dos primeiros elementos que você falou sobre multidisciplinariedade. Você tem que ter um elemento de tributário. Exatamente. Você vai ter que ter um elemento de trabalhista, você vai ter que ter um elemento civilista, você vai ter que talvez ter um elemento ambiental, você tem que ter uma gama de conhecimentos porque esse quebra-cabeça, se você mudar uma peça, pode ter que mudar outra do lado esquerdo, na frente, abaixo e atrás. Então não adianta você falar assim, eu sou especializado em direito contratual. O direito contratual, sem o direito empresarial, sem o direito civil, para que ele serve? Pedro, eu gostaria hoje de caminhar e caminharmos ao fim com 3 questionamentos aqui. Na verdade, 3 questionamentos, não. Com um questionamento que eu gostaria que você apresentasse em 3 tópicos. Hoje nós temos advogados que nos assistem, pessoas que de fato têm uma perspectiva de uma carreira, alguns talvez você como inspiração, outros, como você disse, passar você, como aquela questão de minha inspiração é passar quem eu me inspiro, até mesmo talvez essa realidade. Se você hoje fosse dar 3 orientações
para advogados que estão iniciando em sua carreira e estão começando, diante da experiência que você teve, quais seriam 3 dicas, insights, orientações que hoje você poderia compartilhar? Número 1. Bom, número 1, não tenha ídolos, apenas referências. Uhum. Número 2, tenha profundidade. O bom advogado é aquele que vai para muito além das páginas do vade-mecum. Ok. Então saiba falar sobre gastronomia, sobre a vida, sobre política, filosofia, economia. Saiba falar sobre os assuntos que estão sempre permeados na sociedade. Isso é fundamental. E o terceiro, são tantos, né? Mas o terceiro, eu diria adaptabilidade. Adapte-se. O bom advogado precisa se adaptar. Lembre sempre que o advogado ele é só o meio. E o meio que atende um fim, que é o convencimento. Seja o convencimento do cliente para te contratar, o convencimento do juiz para deferir uma liminar, enfim. E para convencer, você tem que falar para o outro e não para você. Eu vejo também assim advogados muito, muito presos em suas próprias convicções, advogados muito fechados em suas próprias ideologias, suas próprias teses, e que eles esquecem por vezes que quem decide é o juiz. Quem tem que ser convencido é ele. E por que não adaptar a sua tese à realidade daquele magistrado? Adaptar, de repente, a sua forma de atender ao perfil do seu cliente, né? Vou fazer uma quarta. Por favor. Agradabilidade. Seja uma pessoa agradável. Sem arrogância, sem excesso de nariz empinado. Não é porque você veste um terno e uma gravata que você efetivamente é melhor que as outras pessoas. Né? E o advogado às vezes se perde um pouco nesse luxo da advocacia e esquece um pouco que você não consegue nada na vida se você não for agradável, se as pessoas não gostarem de você, se você não for bem-vindo, né? Então trabalhe isso, seja uma pessoa agradável. Pedro, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui conosco no podcast My Business. Felipe, obrigado a você. Para mim foi uma tremenda gratidão, sempre um bom papo com você nas câmeras e fora das câmeras, e te agradeço muito por estar aqui hoje. Muito obrigado, espero voltar mais vezes. Tem muito assunto. Aliás, não falamos sobre o livro, hein? Fica para a próxima. É verdade. Foi um prazer. Um abraço, Felipão.